O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera, que acompanha o Super Study Podcast. Estamos aí para mais um episódio e hoje a gente vai trocar uma ideia com o Matheus Kilson, que é fisioterapeuta. Que da hora, porque é a primeira vez que a gente tem aqui no podcast alguém da fisioterapia para falar um pouco mais sobre essa profissão, a carreira. Então tem muita coisa aqui legal para aprender e tem mais uma coisa massa, né? O Matheus, ele teve a oportunidade de, durante a jornada dele, fazer um tour aí, né? Uma Eurotrip. Ele morou um tempo na Europa, teve o aspecto de carreira lá. Ele vai contar tudo isso pra gente, como é que foi também. E aí, Matheus, bem-vindo, que honra, cara. Valeu. Ô, João, eu que tenho que te agradecer, né? Bom revê-lo também. Foi meu professor na época da escola, então, assim, a gente sempre tem um carinho, uma consideração e com isso mais espetacular. Muito obrigado pelo convite. A respeito da fisioterapia, foi uma experiência muito boa, não tenho que reclamar dessa jornada na Europa, mas ela vai muito mais além do que uma experiência. A gente sai, às vezes, um pouco do cursinho, tudo, e eu não ia fazer fisioterapia. Então conta isso aí, cara. Como é que você chegou aí? Porque, cara, é incomum mesmo, né? Assim, na jornada que a gente tem ali com os alunos, é igual professor. Você pergunta lá para cima, quem quer ser professor? Ninguém levanta a mão. Quem quer ser fisioterapeuta? Também é incomum. A maioria da galera é média, é direito, é odonto, é engenharia. Sim. E a fisioterapia, como é que chegou em você? Então, eu comecei a fazer administração de empresas. Eu fui um pouco direcionado a isso, né? Eu queria, na época do cursinho, prestar biologia na Unesp. Era o que eu queria. Não sei, era o que eu queria. E prestar algum concurso, alguma coisa assim, era a minha linha de raciocínio. Gostava muito da questão, né, do corpo humano, de entender o órgão, tudo, uma parte de pesquisa, não sei, eu tinha isso na minha cabeça. Acabei que eu não passei na Unesp em biologia e fui seguir a parte da administração de empresas. Mas você passou em ADM? Passei na UNAERP aqui. Tá. E eu fiz 1 ano e meio de administração de empresas na ADM. E eu tava, assim, eu sentia que eu tava fazendo isso empurrado, sabe? Não era uma coisa natural, assim, do perfil do Matheus querer cuidar da gestão financeira de uma empresa. Então, eu reprovava nas matérias, eu não era um aluno de destaques, assim, e eu também não sabia o que eu tava fazendo da minha vida. Eu acho que a sensação que eu tinha era essa. E um belo dia eu falei assim, não tô feliz com isso. Quero ir para a área da saúde, quero fazer algo realmente que eu goste, relacionado ao corpo humano, à saúde, e eu fiquei entre veterinária e fisioterapia. Mas é aquilo, né? Tudo ligado a biológicas. Era aquilo. Que a biologia estava ali no começo. Sim, era aquilo. E aí eu lembro que eu fui conversar com as pessoas, tanto de veterinária quanto de fisioterapia, e uma pessoa especial virou para mim e falou assim, olha, e ela era veterinária, você tem estômago para aguentar um bicho sofrendo? Ver um animalzinho sofrendo. E isso marcou na minha cabeça. Eu falei, não, eu não tenho. Tipo, eu tenho animalzinho, eu tenho um cachorrinho salsicha, sempre tive animal e eu tenho um apego muito grande. E aí eu descartei a veterinária por isso. Olha que interessante, cara, porque a gente bateu um papo aqui com a Isabela Cruanhes e ela é advogada hoje, formada, e ela queria veterinária. E ela falou, eu não fui pra veterinária porque eu não ia conseguir lidar com a dor do bichinho. Que coisa, né, cara, que é isso aí. Porque, tipo, é um negócio que você gosta, mas que não dá pra desenvolver, então melhor pular fora. Pula fora, porque eu já tive que lidar com situações de ver uma pessoa desfalecendo na minha frente. Na fisioterapia, óbvio. Né, de você atender uma pessoa que tá ali nas últimas... Ou até mesmo você atende uma pessoa bem na segunda-feira, terça você volta para atender ela já não está mais lá.
E assim, não que eu seja uma pessoa fria, mas eu acho que essa noção e essa conclusão que eu tive comigo me preparou para isso, Tá. entendeu? A minha cachorra, a gente estava lá em Portugal, ela teve um problema na cervical. Eu mesmo fiz um teste nela para ver se era cervical. E assim, 2 horas da manhã eu saí correndo debaixo de uma chuva no meio do trem para pegar e levar ela no veterinário. Porque eu não tinha o controle disso. Entendeu? É uma coisa que me comoveu muito. E quando eu estava em Portugal, eu tive já, né, uma pessoa em específica lá e ela teve. Todo mundo achou que ela estava tendo um AVC na nossa frente. Então ela teve um problema emocional lá muito grande e o meu controle, a minha calma foi muito maior do que eu tive com o animal. Então foi essa conclusão que eu cheguei. Eu não sei lidar com um animal sofrendo, mas eu sei ter o trabalho e empatia às vezes com uma pessoa de também lidar com a dor dela, entender ela, porque isso na área da saúde é principal. Você não consegue ser um bom profissional da saúde, não estou falando fisioterapeuta, Qualquer área ali. qualquer área. Eu acho que assim, o maior de todos é o psicólogo. Né? Eu acho que na minha visão, não estou falando, é um ranking, não tem estudo provando nada disso. Eu acho que todo profissional da saúde, obrigatoriamente, ele tem que ter essa empatia, mas ele não pode absorver isso. Sim. Né? Eu tive uma professora na faculdade que ela falou: nunca leve seu paciente para sua cama, no sentido de não durma com o que você presenciou de alguém no seu dia, porque isso estraga literalmente sua cabeça. E já estragou a minha algumas vezes. Então é uma coisa muito assim, a fisioterapia eu me achei diferente da veterinária, mas você também tem algumas coisas que fazem ser uma profissão que você fala, opa, não é tão fácil lidar quanto um bichinho desfalecendo, entendeu? É um pouco complicado. E aí, naquele contexto, você falou, ó, vou fazer fisioterapia, então. Vou fazer, me dediquei o máximo. Fiz não na ERP também, só pedi a troca de curso. E eu lembro que teve muitas pessoas do meu lado e teve muitas pessoas falando: não, conclui primeiro a administração. Pô, já fez 1 ano e meio. Ixi, tem muita gente Não, que é tem nessa, né? muito, tem muito. E ainda bem que eu não escutei essas pessoas. Eu prefiro ter, não vou falar perdido, mas usado o meu tempo 1 ano e meio de uma forma que eu não gostei, do que usar 4 anos de uma faculdade. Porque você já estava convicto que não era, né? Exato. Diferente assim, ó, eu fiz até aqui, falta 6 meses para eu formar. Vai, bom, agora já vai. Já Já... era, você já Mas, pô, fez. você não tá nem na metade do curso ainda. Não. É, aí você troca mesmo. Não, troque. Foi uma das melhores decisões que eu fiz. Muito pelo contrário, eu fui um bom aluno, né? Eu tive reconhecimento dos meus professores, eu tive o meu próprio reconhecimento. E então foi uma coisa assim que realmente, cara, eu me achei naquele contexto. Falei, poxa, é legal, eu tô gostando. E é com essa, né? Você tem todas as áreas da fisioterapia, porque a maioria das pessoas acham que é massagem. Fisioterapeuta faz massagem. Quantas vezes eu não fui chamado de massagista? É, qual mais? Cuidador de idoso. O cara que passa exercício para idoso. Direto. Isso. Então assim, ó, explica um pouco melhor. É bem interessante isso, viu, gente? Porque talvez exista um preconceito, né? Sim. Com assim, o que, que é o fisioterapeuta. Eu, por exemplo, uma vez na vida eu precisei de fisioterapia, né? Eu tive travei a lombar. Nossa, vamos cair nesse papo que é sua área, né? Pode vir, pode vir. Cara, eu descobri ali na ocasião tinha duas protrusões, né? Mas assim, o meu travar, ele teve tudo a ver com como que eu tava na época. Sedentário há muito tempo, aquelas coisas lá que sua massa muscular não tá em uso, aí você vai se entortando daqui e dali, tal. Cara, mas foi federal. Eu fiquei 15 dias de cama. 15 dias. Eu não levantava para ir no banheiro. Eu fiquei de cama total mesmo, as 24 horas do dia por 15 dias. E aí, na hora que eu começo a levantar da cama, depois desses 15 dias, meu, assim, pra ficar em pé meia hora era um parto, né? Era um pato, sua perna afinou, Nossa, né? cara. Panturrilha diminuiu.
E você ficou com uma receitinha do médico de tramal. Não, total. Tomei um monte de tramal, cara. Não, é básico, cara. A gente vê isso. E olha que interessante. Ali, galera, quem me acompanha sabe que hoje eu sou um cara super fitness e tal. E eu sempre gostei da área da saúde. Sempre estudei a parte de nutrição, de esporte. E eu fiz muito exercício físico até uns 20 anos. Quando eu comecei a trabalhar, dar aula, cara, eu comecei a dar muita aula. Eu parei de fazer exercício. Então eu comecei a ficar meio jogado. Quando eu travei e comecei a tomar um monte de remédio, e eu ali que tava na minha segunda filha naquele momento, depois eu tive a terceira, eu falei, velho, eu tô morrendo, velho. Eu vou ficar dependendo de um monte de remédio. Não. Aí eu procurei a fisioterapia, eu achei muito da hora. Porque assim, o cara me passou, É aí que tá. o Daniel, tal, o Siri, ele me passou uns exercícios que eu falava, cara, parece que ele tá passando um exercício pra criança, de tão bobo que é. Só que eu fazia certinho, a minha melhora era absurda. Uhum, é. E eu falei, que louco que é esse trabalho, cara. E assim, João, é como médico, psicólogo, enfermeiro, professor, né, produto, tem os bons e os ruins. Isso é fato. Uma coisa é minha opinião. Eu tenho colegas meus, eu tenho um professor meu na faculdade, grande amigo meu, que ele vai totalmente numa linha mais conservadora de tratamento. Eu respeito tudo, mas eu já fiz totalmente o oposto do que ele fez, do que ele falava para não fazer, e deu certo. Lógico, você não vai fazer uma coisa que prejudique a saúde de uma pessoa para provar que você tá certo. Isso não existe. Agora, se você lê um estudo, a gente sempre pega o embasamento científico num estudo, né? Mas a gente, vamos supor, pegar uma doença, fibromialgia. Não existe uma doença física, existe uma doença psicossomática, uma coisa na cabeça da pessoa, né? Como que você vai fazer um exame? Você vai alegar uma dor no cotovelo dela, ou no ombro, ou no quadril, enfim, nas principais articulações, e ela não tem. Como que você vai passar um exercício para ombro, sendo que num exame de imagem não tem uma alteração? Que louco isso, né? É na cabeça. E aí entra o que você falou. Fazer sessões dinâmicas. Eu não vou pegar um jogador de futebol profissional, igual eu já tive essa experiência lá na Europa, e dar um elastiquinho pro cara ficar deitado, abrindo a perninha e levantando o joelho. Pô, o cara, a coxa dele é desse tamanho. O cara chuta uma bola a, sei lá, quantos centésimos de quilômetros por hora. Ele aguenta 3, 4 carrinhos num jogo de destruir. Eu vi o futebol deles, é extremamente agressivo. O futebol português, né, não tive a experiência de estar num futebol profissional brasileiro. Eu estive no futebol profissional português. Eu não senti uma agressividade tão grande quanto lá. Lógico que você também tinha uma genética diferente. Os principais jogadores eram brasileiros, portugueses e angolanos, né? Você tem um biotipo diferente lá. Então, assim, você via um brasileiro com um porte igual ao meu, disputando, às vezes, uma entrada com um angolano que era 4, 5 vezes maior do que ele. Entendeu? E como que eu vou fazer um tratamento igual você falou? Sou um cara ativo, tudo. Você chegar pra mim e eu ficar passando todo dia o mesmo exercício, a mesma coisa, o mesmo tratamento, você pode até ver melhora, mas você não vai ver interesse. E o bom profissional é aquele que faz a pessoa despertar interesse. Porque se você fizesse essa fisioterapia e melhorasse, ok. Mas você fala assim, pô, é chato. Eu já fiz 2 vezes fisioterapias na minha vida. Uma eu tava na época na faculdade, eu quebrei meu joelho em 3 lugares. E uma depois que eu já tava formado, que eu rompi 3 ligamentos no meu tornozelo. Então, assim... Cama elástica, foi isso aí? Que eu já vi uma galera que... Eu tenho até vergonha de falar. Foi aqui na avenida do lado, eu fui atravessar a calçada, tava sem óculos, de noite, um carro entrou na contramão, eu voltei, né, dei um passo atrás. Só que quando eu dei esse passo atrás, eu perdi a noção e pisei num buraco. Caí no chão, rompi 3 ligamentos. Cara, acontece essas coisas. Acontece, o que você mais vê é lesão besta. É lesão, não é assim, o cara que chega pra você não é necessariamente um atleta, né? Não, tava fazendo um movimento acrobático lá e tal. É coisa boba. Tropecei na rua, totalmente. Aqui, né? Vou te contar 2 bons. Uma foi uma senhora que rompeu os 2 cruzados anteriores,
que é um ligamento muito importante a gente ter no joelho, que ele evita a translação anterior da tíbia, né? Ele não deixa que a nossa canela vai para frente e alguns movimentos de rotação também. Então ele mantém a canela firme ali, para não vir para frente. Que é uma das lesões mais comuns em futebol, né? Sim, no futebol, no basquete também, handball também. Tudo que você trava o pé e roda ele com um movimento de pivô. Certo. Entendeu? E essa era uma mulher nova, devia ter os seus 37 anos por aí, lá em Portugal. E lá tem bastante história, porque eu atendi em sistema público também. Então, assim, em 1 hora eu atendia cerca de 4 pessoas. Era um ambulatorial. Aí eu virei pra ela e falei assim, como que a senhora conseguiu romper os 2 cruzados ao mesmo tempo? Me conta, tô curioso. Ela falou, então, eu fui abrir a porta da minha casa e tinha uma escadinha antes. Isso, eu tava subindo a escada, no que eu enfiei a chave, passou um carro atrás de mim e buzinou. Eu assustei, no que eu assustei, eu virei. E rompi os 2 cruzados. Cara, mas caiu no chão por causa de uma buzina. Não, ela rompeu os 2. Ela operou uma cirurgia que, se a gente pegar o protocolo de reabilitação do cruzado, é 1 ano de tratamento. Sabe? É 1 ano. Então, assim, por quê? Eu assustei com uma buzina. Que bizarro, cara. Não, é surreal, cara. É umas coisas... Então, assim, é o que eu te falei. Imagina você já tá chateado que você rompeu os 2 cruzados, fazer uma sessão ruim de fisioterapia. Você já tem tudo aquilo na sua cabeça e ainda você vai e falou, pô, é legal, hoje eu recomendo fisioterapia. Então você fez com um bom profissional. Porque ele te fez prender, ele te alcançou o objetivo dele, né? Ele te agradou nessa parte também, o mais importante, ele te tratou. Tem coisa que a gente não trata. E esse é o frustrante da coisa, né? Você lidar com frustrações das pessoas. Porque se você me procurasse, você ia virar com uma expectativa, mas às vezes não tem cura. Entendeu? Nem possibilidade de melhora, às vezes. Às vezes tem um pouco, assim, mas não, a pessoa ela tá querendo uma coisa que não dá para alcançar, vai. Não é às vezes nenhuma melhora, é uma diminuição da progressão da doença. Certo. Entendeu? Em outras palavras, vamos desacelerar esse avanço dela. Uhum. Infelizmente acontece, doenças progressivas neurológicas são assim, esclerose, né? Essas coisas assim, a gente fica lá. Então aí vem uma coisa mais importante, a pessoa sabe. Não adianta a gente, não, vai dar tudo certo. Não, ela abre o Google, ela procura, ela vê, até ela vê o que não deve, e ela vai se basear nisso, ela vai virar, vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, não, eu também vou morrer, todo mundo aqui um dia vai morrer. Mas vamos trabalhar primeiro essa coisa, vamos abraçar a fisioterapia e fazer ela entender que isso é importante. Não, eu vou pro médico tomar remédio. Não vai adiantar. Vai, mas assim, além disso, né, você tem que fazer mais alguma coisa, você tem que fazer exercício, você tem que fazer movimento. O corpo foi feito para movimentar, o que não usa atrofia, entendeu? E essa hierarquia profissional também é uma coisa muito complicada. Né? Um médico, aí depois um enfermeiro, fisioterapeuta. E você acha que essa hierarquia ela é complicada entre os profissionais da saúde, mais na cabeça do paciente, ou as duas coisas? As duas coisas, mas eu vou dar o lado bom e o lado ruim. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele foi meu paciente. E na faculdade a gente se via assim, depois, né, na cronologia, a gente se via na faculdade, depois eu me formei, ele virou meu paciente, agora a gente é super amigos. Ele veio tratar comigo de 3 hérnias lombares, e assim, é médico, ele é médico. Tomou remédio, tudo que era jeito, se, olhou coisa, tomou injeção, blá blá blá, ele não aguentava ficar sentado em uma cadeira por muito tempo num jantar de família. E o mais interessante que foi o respeito dele por mim. Ele falou, não, eu vim te procurar porque eu sei que o que eu já não consigo, o que eu podia fazer, eu tentei. Agora eu quero fazer outra coisa e ver se dá resultado. E deu. Melhorou. Voltei pra cá, falei, tô de volta, né? Quero te ver, vamos marcar dele. Não, já tô na residência, tô tocando a vida. Eu falei, legal, e aí, como que tá? Nunca mais deu problema. Dá ainda um chiliquinho ou outro, mas... Ela avisa que existe, né? Mas é outra coisa.
E eu já vi também, por exemplo, profissionais orgulhosos. Eu trabalhava, né, no sistema público, igual eu te falei, e às vezes você pegava um tratamento que o médico lá, assim, a lei lá em Portugal era a seguinte: o fisioterapeuta é obrigado a fazer a prescrição do médico. Eu acho isso absurdo, eu falava lá abertamente. Eu acho isso extremamente sem noção. Eu estudei 4 anos para poder fazer o que eu estudei. E eu via Cara, tratamento. é insano É isso, né? maluco, desculpa Portugal, mas é maluco. No meu ponto de vista, enfim. Não, porque assim, para que serve o profissional se ele tem que seguir o que uma outra pessoa tá fazendo, E aí falando? Não faz o menor sentido, cara. vinha o seguinte, João, vinha um papelzinho pra mim, escrito, vamos pegar o exemplo seu, da lombar. Ele ia escrever calor úmido, que é umas placas de água quente que põe, TNS, que é o famoso choquinho que a gente usa, massagem, e exercício de correção postural. Mas aí que tá. Essa hérnia, como que tá? Ela tá comprimindo algum nervo? Ela tá extrusa? Ela tá intrusa? O osso já consolidou com outro osso da vértebra? Como que tá? Você não sabia, cara. Você ia tipo assim, vamos jogar no escuro. Vamos ver o que acontece. Mas você tinha um amparo do médico. Se você fizesse algo de errado que prejudicasse o paciente, tinha um amparo do médico. Mas eu não acho isso legal. Eu não acho isso certo. E eu já vi muito médico, tanto para os meus colegas, virarem e falar: olha, eu posso usar esse aparelho no paciente? Tipo assim, cara, você prescreve um negócio que você não sabe para que serve, se é aconselhável para a doença dele. Então, como você prescreve? Não, é porque eu sou médico. Beleza, tudo bem. Eu fazia? Não. Mas você tem respaldo médico. Não é questão de ter respaldo médico. Você vai ali forçar a saúde de uma pessoa para isso. Só porque você tem que seguir uma regra. Mas regras não foram feitas para ser quebradas, mas também não foram feitas para prejudicar outras pessoas. Nesse ponto da saúde, né? Sim, faz sentido, claro. Entendeu? Então, assim, agora, eu nunca tive problemas de desentendimento com meus colegas de trabalho. Lá eu tinha 14 colegas de trabalho. E fora, aqui no Brasil eu sempre fui autônomo, nunca trabalhei numa empresa, nunca trabalhei nada. Eu sempre dava aula particular, pilates, atendimento clínico, tudo. Lá que eu comecei a trabalhar numa equipe multidisciplinar. Tinha TO, tinha psicólogo, né, secretárias, meu chefe. Então, assim, tinha uma coisa mais completa. E o único desentendimento, lógico, eu tinha com os meus colegas, mas era coisa de momento, pronto, acabou. Mas um desentendimento que eu tive muito grande foi com o lá de cuidadores de um paciente que eu atendia. Foi o único desentendimento profissional que eu tive na minha vida. E não foi com um médico, com um enfermeiro, nada. Foi com uma Uma instituição, né? foi com uma mulher que trabalhava na instituição. Porque ela mandava o senhor em condições precárias para atendimento e de limpeza, de tudo. Entendeu? Então, assim, como que você me manda uma coisa, né, assim? Não uma coisa do senhor, uma coisa de fralda, uma coisa de roupa. Então, você, assim, essa impressão de, fisioterapeuta, jalequinho branco, cabelinho feito. Cara, isso, dependendo de onde você for trabalhar, não é bem assim. E aí a gente falou mais da parte dos médicos, né? Da parte dos profissionais, mas às vezes as pessoas elas dão um valor no médico diferente e acha que por ele ser médico é sempre o melhor caminho. Só que muitas vezes o caminho do médico ele é muito medicamentoso e, e não é muito preventivo, né, cara? Ele é mais. Você trata, mas você não corrige o Exato. problema às vezes. Exatamente. E aí é onde tá a bola de neve. A pessoa ela fica naquilo lá. Às vezes vai mudar de médico, mas não vai no fisioterapeuta, que é quem realmente, ó, vamos ver a raiz do problema aí. O que a gente pode fazer Sim, para não ter sim. mais esse sintoma? E é igual eu te falei, eu acho que assim, cada um no seu quadrado. O médico ele tem essa importância? Pô, tem. E eu não posso prescrever remédio. Fisioterapeuta não pode prescrever remédio. Vou dar esse exemplo. Aí chega um jogador pra mim
sei lá, de handball. Matheus, ó, luxei meu ombro ontem, saiu do lugar e voltou. Sim, eu não quebrei, tirei raio-x. Beleza, tá tudo em ordem. Só que é o seguinte, depois de amanhã eu tenho a final do campeonato que eu me preparei a semana inteira pra fazer. E é o sonho da minha vida ganhar esse campeonato. Só que eu tô com muita dor. Aí é corticoide. Anti-inflamatório, aí você, assim, aqui a gente também não pode fazer alguns procedimentos, né? O nosso conselho não permite o fisioterapeuta fazer algum desses procedimentos. Como eu disse, em Portugal é outros 500. Lá alguns eram permitidos. Eu já cheguei a dar muita injeção de anti-inflamatório em atleta, porque assim, o atleta machucou, mancando, que isso aqui lá, dá um jeito. Olha, tem que tirar, porque a gente é a mãe da relação. Imagina que o paciente é criança, o fisioterapeuta é a mãe, e eu tenho até um amigo que ele é educador físico, eu falo, você é o pai. Você vira e fala assim, não, vai lá, pula de cabeça, dá nada não, não sei o que lá. E eu fico, vai dar ruim, vai quebrar o pé. E nem que eu tô dando azar, mas assim, e beleza. Você sabe os casos que A chega gente pra você, sabe. né, cara? A Tal. gente sabe. Então, e esse cara que eu fui dar a injeção lá do anti-inflamatório, eu perguntei, olha, por que tanta necessidade disso? Ah, porque se ele não jogar, a gente pede um patrocínio de X mil euros. Então, assim, não era nem o fato do cara marcar o gol, não era, era o fato do cara estar em campo. Então tem muitas outras coisas que, né, tá por baixo ali, que tá acontecendo. E, e é assim, é sujo, é legal, é bonito, mas a gente arcar com, às vezes, a responsabilidade é complicado. Então, por isso que a gente fala, olha, médico, assina isso aqui pra mim, falando que esse jogador não pode, em hipótese alguma, jogar, mesmo que ele queira remédio, entendeu? Eu não posso fazer mais do que cabe ao corpo dele reagir. Se fosse assim, desculpa a piada, a gente teria uma mão santa, punha a mão numa pessoa, cobrava X mil reais, pronto, curava a pessoa. Sim. Né? Não faz muito sentido. A gente tem que respeitar também o processo de cura, o processo de tratamento. E tem gente que não respeita. Mas aí também vem de toda a história da pessoa. Não dá pra É, gente eu interferir. gosto muito dessa toda a parte da saúde que é realmente voltada para a saúde, sabe? Que é voltada para entender causas e para sair da linha de ficar tratando e tendo efeito colateral com remédio, né? Sim, E eu tive uma também, cara. Comecei, eu tinha o quê? Uns 36 anos, eu acho, né? Eu já tô com 39. E eu comecei a sentir, cara, umas dores no peito que eu nunca tinha tido, então eu não sabia exatamente o que era. Mas já por estar com mais de 30 e tantos anos, e tal, falei, ó, eu vou fazer um check-up cardiológico geral aí. Ou eu fiz assim uma baita de uma bateria de exames e não tinha nada, mas eu tinha dor. Então a dor tava lá, de vez em quando ela vinha, dava umas pontadas, não tinha nada, não tem nada. O médico falou, ó, não, a gente vai excluindo tudo aqui, mas você não tem nada. E beleza, eu acreditei que eu não tinha nada, mas a dor tava lá. Aí, por causa da minha famosa lombar, né, que de vez em quando ela dava uma acusada, nunca mais foi sério daquele jeito, mas ela me avisava, ó, cuida e tal. Eu fui numa massoterapeuta, né? Que é uma profissional que muitas vezes também vai nessa linha meio desacreditada, né? É uma linha assim. E aí eu fui lá por causa da dor na lombar, e ela perguntou onde você sente dor, aqui, tal, tal, tal. E aí eu falei pra ela, ó, de vez em quando eu sinto uma pontada no peito, assim, não sei o que tem também, que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo lá. Mas aí ela foi mapeando, cara. Ela tem assim, as mãos mágicas, né? Tipo, o segredo não tá no dedo. Ela vai, tal, 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 tal. Aí ela pegou na minha coluna, na cervical, em alguma entre as vértebras ali, tinha uma parte que tava um pouquinho afundado, nem sabia por quê, alguma coisa assim. Ela pegou um nervo, ela falou: ó, esse ponto aqui tá te dando uma dor que tá irradiando aí nessa parte da frente do tórax. Então, ó,
Você vai ver que eu vou É dar aqui que eu vou trabalhar eu vou dar mesmo. uma soltada aqui que você vai ver que você vai melhorar. Cara, eu nunca mais tive a dor. E assim, às vezes é que o meu cardiologista que eu fui era muito bom a ponto de não ó, você não tem nada, porque às vezes ele dava alguma coisa pra mim. Ó, não, toma aí um remédio pra dor, você tá sentindo Um essa dor? vasodilatador, alguma É alguma coisa. coisa, cara, e não tinha nada. E quem descobriu isso? Uma profissional que é ligada em que, ó, vamos descobrir a causa mesmo Sim. do que você tem ali pra tratar, que o fisioterapeuta eu acho muito massa por causa disso, cara. E eu vou te dar dois exemplos muito bons. Primeiro, foi uma vez que eu tava. Já tinha saído da faculdade faz uns um ano, quase. Nem acho que isso. Foi antes de estourar a pandemia, porque eu saí da faculdade em 2019. Foi isso, a pandemia foi em 2020, né? É. É, foi isso aí. Foi nesse. Entre março de 2019 até começo de 2020. Eu atendi um rapaz que assim, meu joelho dói, meu joelho dói. Beleza, fiz uma sessão, coloquei lá umas maquininhas nossas, tudo. O cara me ligou no mesmo dia. Falei, ih, deu zebra. O cara me ligou, tipo, não faz nem 2 horas que eu atendi ele, não é possível, né? Do jeito que ele tava. Ó, Matheus, cara, que milagre isso que você fez, isso aqui lá, tal, tal. Falei, milagre? Aí ele falou, que milagre e tal. Falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Ele, não, curou. Sumiu minha dor. Falei, sumiu? Ele, você colocou aquele choquinho lá que foi fazendo um negocinho ruim, é horrível. Não é horrível. Mas melhorou. Eu achei aquilo muito estranho, cara. Porque assim, podia ser uma tendinite que ele tava tendo, ele não tinha um diagnóstico fechado, ele não passou por um médico nem nada. Então a gente vai meio que assim, na avaliação clínica fisioterapêutica. E aí, na minha visão, eu falei, bom, ele deve ter torcido, uma torção bem leve, né? Ou uma tendinite. Pronto. Vamos fazer o básico e ver como que ele reage. Só que não era pra isso, entendeu? Era pra melhorar um pouquinho. Falei, tá bom. No dia seguinte, não, eu quero marcar outra com você. Falei, não, vamos esperar 48 horas, que é o prazo que tem, porque eu também não acho legal você ficar extorquindo a pessoa, né? Embora ganhar o dinheiro numa profissão que no Brasil ela é extremamente desvalorizada, comparado ao que ela começou a ser reconhecida na época da pandemia. Ridículo. Mas enfim, aí é o próximo tópico. E aí eu fui procurar saber o que aconteceu dele. Matheus, melhorou, tô novo, ó, já chutei bola, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei, não é possível. O que eu fiz? Eu vou patentear isso aqui que eu fiz, não é possível. Beleza, na manhã que eu fui atender ele, Matheus, ó, voltou tudo. Horrível. Ai, nossa, não tô aguentando pisar no chão. Põe um choquinho de novo em mim que vai melhorar. Falei, opa. Beleza, cheguei, fui atender o cara e tal. E esse aparelho ele tem uma sensação que chega num determinado ponto. As pessoas falam que é anestesia, mas na verdade é o seu corpo modulando as sensações. Então você perde um pouco da sensibilidade, a corrente diminui. Sim. Deixei 3 minutos. Normalmente os estudos falam para deixar cerca de 20 a 30. O mais aconselhável é deixar 30 minutos. E deixei 3, 5 minutos, não lembro direito, mas não chegou a ser 10. E eu desliguei o aparelho. E deixei o aparelho desligado. Deixei o aparelho desligado porque eu falei, vou perceber se esse cara, a disfunção dele se passa na cabeça, se é uma disfunção mental ou se é uma Uma disfunção questão física ali mesmo. Vou perceber isso. Ui, qualquer coisa falando, qualquer coisa do outra sessão pro cara, pensei isso comigo, sabe? Não é. Beleza. Final das contas, melhorou tudo, mesma história. E durante a sessão você vai conversando. Você acaba virando um pseudo-psicólogo da pessoa. A Você se galera. abre pro. Seu fisioterapeuta sabe mais de você, às vezes, do que você mesmo quando você tratou sua lombar. Então, assim, você se abre. E às vezes eu acho que ele precisava só ser ouvido. Entendeu? Acho que ele só precisava ser ouvido. Que doido, cara. E o outro era uma mulher lá em Portugal e eu tratava a cervical dela. Ela ficou do primeiro dia que eu entrei na clínica até o último dia que eu saí de lá comigo. 1 ano e 2 meses tratando cervical. Falei, não é possível. E ela tinha muita enxaqueca, né? E eu até tentei fazer aquelas sementinhas que põe na orelha, a parte da auriculoterapia. Não é acupuntura. Acupuntura é outra coisa.
E tentei fazer, cara, me empenhei mesmo. Falei, bom, por mais que seja sistema público, eu quero entender essa mulher que tá com 1 ano com a mesma dor. Uma mulher nova, tipo, pique 35 anos, não é uma coisa assim. Não, o pescoço dela não tava tão tenso. E nisso que eu tava fazendo a massagem, cheguei aqui mais ou menos nessa região nela, virei e falei assim: olha, tem um caroço aqui. Dela é tensão. Eu falei: não, não é tensão. A gente tem essa percepção. Às vezes eu brinco até com a minha namorada. Eu falo assim: pega o prato do micro-ondas pra mim, que tá muito quente, eu não consigo. Porque a mão, ela fica muito. A gente treina a mão pra isso. Né? E às vezes ela vai lá tirar o prato do micro-ondas pra mim, porque tá muito quente. Ou eu deixo ele esfriar lá um pouco. Mas aí eu percebi. Eu falei: olha, vai ver, vê o que que é isso, que não tá normal. Não... Pode ser um cisto de gordura, pode ser outra coisa. Beleza, foi ver. Ela tinha uma disfunção na tireoide, tava formando um monte de caroço aqui nela. Eu não entendi direito o porquê, isso cabe ao médico dela, mas ela tinha um problema na tireoide que eu descobri porque eu fui fazer uma massagem e vi um carocinho lá. Entendeu? Então, assim, é igual eu falei, cada um no seu quadrado. Às vezes não foi um cardiologista que resolveu o seu problema. Às vezes foi só apertar no lugar certo ali e resolveu, entendeu? Sim, sim. Ou, e assim, ó, pra galera que presta vestibular, né? Não sei se, acho que você não teve esse público direto, mas a galera fica muito sob tensão, né? E tem que ficar sentado muito tempo. O que que é normal, assim, a galera ter mais de incômodo e tem alguma coisa pra prevenir? Alguma coisa que você recomendaria pra quem estuda muito? Ó, fica atento a esses sinais, Sim, sim. tal. Bom, vamos lá. Quem, lógico, só de você passar muito tempo sentado, né? Não existe uma posição perfeita para sentar. Se a gente vê aqueles vídeos, compre minha cadeira, que sei o que lá. A melhor cadeira, né, ergonômica que a gente fala, assim, que tem uma condição boa é aquelas cadeiras gamers, mas isso é inacessível. É uma coisa muito cara. Mas ela é uma cadeira muito boa. Mas a dica principal para quem fica muito tempo sentado é troque sempre sua posição. Então, tô sentado assim, não tem problema eu estar sentado assim. Todo mundo, você vai ficar torto. Se bater um vento, você vai ficar nessa posição. Tem essa, né? Não, não, fica assim. Fica um pouco. Seu corpo, ele foi feito para mexer. Ele foi feito para assumir posições diferentes ao longo do dia. Do mesmo jeito que não tem problema nenhum também eu ficar assim com você em um determinado momento. É variações que importam, não é. Eu tenho a cadeira Top Plus Chair Blaster, paguei 3K nela. Não, tá, isso ajuda. Mas é muito mais básico do que a gente pensa. Dor no pescoço também. Aquela famosa posição de ficar assim ou assim no celular, né? Ou até mesmo na aula, aquelas cadeirinhas ótimas. E fica o bracinho do É, lado que a ali só. gente, que quem tem perna comprida também não dá certo. É que assim, questão cervical, vamos lá. Se você tá percebendo, minha mão tá formigando muito, nossa, eu tô sentindo um formigamento vindo da parte de trás do braço. Muita gente fala, se no braço esquerdo eu tô tendo um infarto, alguma coisa. Não, não necessariamente, né? Mas assim, na maioria das partes é a região da musculatura cervical, né? Essa parte de trapézio, É, esternocleido, tensiona fácil, né? tensiona muito fácil. Também está relacionado ao estresse, né? A região do estresse, ela descarrega tudo aqui. A questão emocional na região da cervical é muito importante nesse ponto. Então, assim, em todos os casos que eu já fiz tratamento na cervical, eu perguntava: como que tá a sua vida? Tá tudo bem? Não, não tá. Todo mundo responde isso. Todo mundo. Um ou outro você pega, não, eu dormi de mau jeito, torcicolo. Outra dica boa, travesseiro. Travesseiro para dor no pescoço e em quem tá estudando é muito legal também. Todo mundo acha que o travesseiro ideal é aquele duro, ou mole, ou da NASA, de pata de pena de É, ganso. tem essa, né? Ô, travesseiro da NASA, É, compre um, leve né, dois. né, eu vou até tirar aqui só para explicar. O travesseiro ideal, ele tem que vir
dessa parte do nosso ombro, desse ossinho que a gente tem aqui, certo? Se passar a mão, quem é magrinho dá pra perceber um pouco melhor. Esse ossinho aqui até o lóbulo da nossa orelha, que é aqui. Ele tem que encaixar em tudo isso aí. Ele tem que ficar, não tô tendo um espelho aqui pra ver, mas só pra ter a noção, até aqui. Certo. Por quê? O que acontece? A minha cabeça, ela não pode ficar nem muito para baixo, num travesseiro muito fino, nem muito alta, para um travesseiro muito grosso, grande, enfim. Então ela tem que ficar reta, do mesmo jeito que eu tô aqui olhando para você. Então ela tá numa posição neutra, ela não tá nem muito inclinada para a direita, no caso de um travesseiro baixo, né? Ou muito elevada para o lado oposto que tá o travesseiro. Então se você deitou, viu que a sua cabeça afundou muito, e você tá mais descompensado para um lado do que na posição certa, já não é um travesseiro ideal, tá? Ele não precisa ser duro, assim. E isso também é uma via de regra. Tem gente que dorme sem travesseiro e tá tudo bem, nunca teve dor no pescoço. Mas vai facilitar se tiver essa questão. Mas já que você tá tendo estudante que passa horas e horas, Fique atento a isso. Fique atento muito a isso. Região também, dor de cabeça, questões de enxaqueca, eu tenho, fui o meu presidente da faculdade. É muito aconselhável fazer massagem na região temporal, né? Nessa parte aqui mais em cima da orelha, nessa musculatura é bem legal também, aquela que a gente tá sentindo a cabeça pulsando. Beber muita água, porque isso também pode ser as artérias, né, no espaço intracraniano, elas estão muito dilatadas, então a água pode ajudar. Essa parte da artéria eu ouvi de um colega meu, tá? Ele me mostrou um estudo, eu achei isso interessante porque eu tenho enxaqueca e um dia eu falei isso com ele. E também a questão do bruxismo, né? Sim. Atenção na musculatura do masseter. Aí já tem a parte da fisioterapia, que é você fazer massagem, você pode até enfiar o dedo na boca, fazer uma massagem aqui, fazer mobilizações, abrir e fechar. São exercícios, igual você deve ter feito na sua lombar, que trabalham a mobilidade da articulação. E um outro também é você procurar um dentista, né, para fazer aquelas plaquinhas duras, rígidas. Porque que acontece? A placa mole, de pôr no dente, ela vai te estimular a morder mais. Sim, tipo um chiclete ali, né? E aí, agora, só mudando de assunto, é igual chinelo de dedo. Todo mundo acha que eu tenho que comprar o chinelo de dedo para diminuir o joanete. Não, é o errado, porque quando você tem um estímulo tátil, o seu dedo tende a apertar. Então você está aumentando o ângulo do seu joanete. Da hora mesmo, faz todo sentido. Então, assim, e procurar, né, estudantes aí, mexam. Você está estudando, pode estudar, mas um pouco para trás, gira um pouco seu corpo, inclina. O corpo foi feito para mexer, não tem porquê ficar, eu fiquei 4 horas estudando. Tá, mas você ficou 4 horas sem mexer seu corpo. Fica em pé e senta. Não, vai tirar meu raciocínio. Pô. Então, assim, o básico é se policie pra preguiça e tal. Deu uma troca de aula, levanta. Né? Lógico, se persistirem os sintomas, né, o médico deverá ser consultado. Se você vê visão embaçando, são coisas mais de outros indícios, né? A parte da alimentação, tomar vitaminas é essencial, né? Sei do seu produto aí. Não, aliás, já que estamos falando disso, então vamos aproveitar essa brecha, né? Porque você que nos acompanha, e aliás, gente, deixa o seu like aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque esse conteúdo aqui tem muito valor, ajuda bastante as pessoas e o seu like nos ajuda pra caramba, tá? Então dá esse joinha aí pra nós. E quem nos acompanha sabe que os nossos convidados sempre recebem aqui um box do Suplemento Super Study como uma forma de gratidão pela honra do tempo. Pode abrir para ver o que tem aí. Não vai ter um bichinho sofrendo aí dentro, pode ficar tranquilo, tá? Nem um dedo pra eu pôr no lugar, nem nada, né? Não. Olha lá. Vitamina D3. 2 rótulos, vitamina D3. Cara, a vitamina D é fantástica, né? E esse aqui é um suplemento de cafeína. É o Focus, cara. O Focus é o mais da hora aí, ó. Que você precisa ter concentração para estudar, para trabalhar. Aquele dia que você fala...
Hoje tá mais cansativo, mas eu tenho que render. Ou se um dia você que joga videogame, né, que você quiser render mais aí, dar uns kills a mais aí no COD, algum É jogo bom, é aí, bom. com certeza o Fox vai ajudar pra caramba. Olha, e aproveitando só a brecha mesmo, eu senti muito falta de vitaminas lá enquanto eu estava em Portugal, porque era um ritmo de trabalho muito acelerado, muito. Meu metabolismo é muito rápido. Assim, eu tenho dificuldade para engordar. E eu já tentei fazer um trabalho com um nutricionista para engordar. Não é que, né, é a condição de cada um. Eu precisava porque eu não estava me aguentando ficar em pé. E lá eu conversei com um rapaz de lá e ele falou: olha, você precisa comer. Eu falei, mas eu não tenho tempo, cara. Eu atendo 4 por hora das. Eu já fiz 13 horas de trabalho lá. Então, assim, você ficava doido, doido da cabeça. Era um ambiente tudo fechado, assim. Era condição, aquela história. A gente joga. Quando a gente joga fora de casa, a gente não reclama das regras. Então, eu sabia do que eu estava fazendo, eu concordei com isso. E eu sentia muita falta de nutrientes. Muita. Eu parecia um zumbizinho andando, assim, todo. Cara, eu tava pensando, eu tô em Portugal aqui, é maravilhoso. Cada lugar lindo que tem lá. Lindo. Eu não tinha vontade de conhecer nenhum. Nenhum. Depois. De tão maçante que tava De a vida. tão. Isso foi mais na reta final. Isso foi lá pra meio do ano passado. E isso era uma coisa minha. Eu comecei a ter meus problemas psicológicos também com isso. E um amigo meu falou: olha, vamos melhorar. E foi um amigo, um conhecido, um colega meu lá, um português, que falou isso pra mim: vamos tentar melhorar a forma como você se alimenta. A forma como eu me alimento. Aí ele virou e falou assim: ó, você vai tomar creatina. E ele trabalhava numa loja lá, né? Você vai tomar a creatina e você vai tomar o whey. E assim, ele era fisioterapeuta, só que ele era rato de academia. Sim. E aí, sabe, quando a gente conversa com o amiguinho, o que você toma, o que você toma e tal. Isso Tipo eu, assim, o professor mais errado de academia, né? De é. segunda a segunda eu tô lá, cara. Quando fecha, eu fico. Olha, descanso é necessário. Não, eu dou o descanso da musculação fazendo uma nataçãozinha de leve, tá? E eu fico E é puto bom. quando a academia fecha no feriado, cara. Eu fico maluco, velho. Me dá uma angústia, velho. Eu E, quero ir lá, velho, tá fechado, cara. e lá que a academia abria, acho que era 9 horas da manhã e fechava às 10 da noite. E eu saía do trabalho às vezes 9h30 da noite. Eu vou lá 10 minutos. Não, eu era, a minha desculpa era sincera, eu não tinha tempo pra treinar. Porque o horário não bate. Não batia, Mas aí entendeu? você começou a Aí tomar eu whey, comecei a creatina e tomar tal. whey, creatina, tudo certinho lá, sempre preservando o meu fígado e meu rim, né? Porque creatina para um cálculo renal aí com a creatina e whey, se abusar alguma coisa pode dar um probleminha. Falei, não, bebendo bastante água, muita água pra manter hidratado. E me deu uma energia, cara. E eu, lógico, eu comia, não era, não só vivia de suplemento, não. Eu comia muito bem. Eu acordava às vezes 1 hora antes do que eu precisava para fazer um mega café da manhã com uma fruta, com uma torrada, com um pão, um copo de café preto, assim, e ia. Chegava no trabalho 7 horas da manhã, 7h30, 10 horas eu já estava fazendo uma refeição. Mas era uma refeição assim, carregada, era tipo uma, um pedação de bolo, assim, de chocolate, sabe? Perfeito pra ter disposição, hein? Dia- Minha diabetes também ficava controlada, porque às vezes tinha uma cauda, assim, os pacientes eram muito acolhedores. Eles viam que eu era magrinho, viram, né, tá em fase de crescimento, 18 anos. Eu falei, não, eu tenho 28. Não é fase de crescimento mais, não. Aí levavam coisas pra gente, porque eles viam a nossa rotina também. Eles falavam, como que vocês aguentam? A gente aguenta. E a alimentação pra mim foi super importante, extremamente fundamental, principalmente o cafezinho. Lá eles têm muito hábito, então eu sempre tomava um café. Então é até bom ter alguma coisa aqui, porque a gente tá na rua, não tem como tomar um café, porque agora, como não tem uma clínica que tem uma cafeteira, mas eu percebi realmente a questão da disposição. É, Eu tive cara, ali. muito mais disposição. A alimentação e suplementação muda
tudo. E aí tem o pessoal, ai, que você não pode comer depois das 6 horas da noite. Tem isso. É igual a questão da fisioterapia, o gelo e o calor. Isso é uma discussão, assim, eterna e sempre vai ser a mesma coisa. E tem a questão do comer tarde. Minha mãe sempre falava, ai, você não pode comer depois das 8. Por quê? Porque não pode. Não, é porque, vai fazer mal pra digestão. Tá, se eu comer meio-dia e for nadar, também faz mal pra digestão, entendeu? E eu comia 10 horas da noite. Mas eu comia assim, uma lasanha. Um prato cheio de lasanha. 10 horas da noite. Eu ia dormir 10, meia, 11 horas. E eu acordava às 6. E foi um período que fisicamente eu sentia pra baixo, mas eu não tive minha imunidade baixa. Teve surto de Covid lá, teve uma outra gripe lá quando tava saindo também, gripe A, gripe Delta. Não lembro ao certo. Todo mundo começou a passar mal disso. Todo mundo começou a pegar. E eu falava, gente, se eu pegar isso aqui, imigrante, num país diferente, não tem convênio, não tem nada, eu vou ter que ir pro público. Como assim? O que eu vou fazer? Não peguei. Posso ter pegado, não percebi, mas não me senti indisposto, sabe? E hoje eu dou muito valor pra esse negócio de alimentação. Antes eu não dava. Hoje eu paro o que eu tô fazendo, até porque eu começo a ficar tonto. Antes de vir pra cá eu comi. Então, assim, eu dou muito valor, eu reconheço muito. Por isso que eu quis falar da questão da suplementação. É importante, eu acho que para um profissional, também para um estudante, faz parte da rotina, sabe? Sim. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu comprei, vou comprar uma creatina para mim. Agora você já tem a sua marca preferida. Já tenho. Não ganhou no box a creatina, tá, galera? Mas a Ganhamos. marca preferida da galera tá sendo a creatina Super Study. Melhor custo-benefício do Brasil, hein, cara? Ó, nossa, tá da hora pra caramba. Funciona demais. Não, hoje eu reconheço. Não que eu não reconhecia antes, mas eu não dava importância. Às vezes a gente precisa tá meio no skin the game, né? Tipo, você entra no jogo, vê qual é que é, aí você fala, puta, realmente. É. E aí você começa a ventilar, porque é o que eu faço, cara. Todas as coisas que eu ventilo é porque eu sei dos meus estudos e eu também aplico em mim quando são aplicáveis a mim. Não, eu vou ver em mim, vamos ver. Se dá resultado mesmo? Dá. Não, então posso falar pra galera. Pode ir. Ô, Matheus, ó, deixa aí pra gente encerrar seu contato, seu Insta, tá? O Matheus, ele tá em Ribeirão Preto agora, não tá mais em Lisboa, não tá mais Era em Portugal. Porto. Era Porto que eu fiquei mais. Ele não tá mais em Porto, então você que é de Portugal que está nos assistindo, porque você acredita, cara, eu entro nas estatísticas do YouTube, cerca de 1,2% dos nossos vídeos são vistos em Portugal. Sabe por Então quê? tem a galera que tá falando, pô, agora que eu ia te procurar, você foi pro Brasil? Eles vêm muito, eu já perguntei isso, eles vêm muito porque eles falam, a gente aprende tanta coisa com vocês, porque vocês disponibilizam pra gente. E um dos motivos que eu até não falei aqui foi que eu fui pra Portugal pra fazer um mestrado, né? E eu acabei largando mão do mestrado porque eu percebi que era uma realidade totalmente diferente do ensino aqui do Brasil. Tem gente que fala mal do ensino do Brasil, que é uma porcaria? Tem, eu falo que o ensino de Portugal é uma porcaria. Eu adoro do Brasil. A faculdade que eu estudei, pô, não foi USP, não foi FUVEST, foi UNAERP. Eu sou muito feliz de ser aluno de lá. Eu sei muito mais de colegas meus, sei assim, não me gabando, mas eu estudei coisas que eles não estudaram na USP. Também acho que não vem ao caso, são grades, mas assim, o importante é o profissional, sempre. Não é, a escola não faz o aluno, sabe? Eu acho que muita É gente o sai. aluno que se faz, né? Eu acho que muita gente sai na cobrança, tipo assim, eu preciso passar nessa faculdade. Eu passei na mestrado numa das melhores faculdades de Porto, em Portugal. E eu larguei em uma semana. Porque você vê, cara, isso aqui não vai me agregar. Não, eu lembrava que assim, a professora estava lá sentada e ela falava: gente, grifa um artigo científico e traz aqui pra mim pra eu ver. Sabe quando você tinha, tipo, 8 anos e você ia do lado da professora do prezinho, sentava do lado da mesa dela e mostrava seu desenho? Eu vi essa cena. Entendeu? E eu não tô falando mal, longe disso. Eu tô contando a minha opinião, a minha experiência. Lógico, quem estiver vendo, não sei, pode ter uma experiência totalmente diferente, pode ser o melhor ensino da vida. Só que assim, eu acho importante os estudantes tirarem as próprias conclusões, né? E principalmente, faculdade nenhuma faz o aluno. Né? O aluno que descobriu a cura para tal coisa, ele vem de uma faculdade, mas não foi a faculdade que modelou esse aluno, que estimulou ele,
que isso vem desde pequeno, um processo de envolvimento, sabe? É o aluno que vai atrás das coisas. Então vamos deixar o seu contato para a galera que tá precisando aí daquela mão, né? Ó, gente, menos remédios, mais massagens, mais tratamentos fisioterapêuticos. Contato aí, o meu contato é Físio Matheus Kilson. O Matheus com H e o Kilson Kilson. Já tá aí na tela para você, ó, tá precisando, galera, e vai aí que você não erra, hein? Matheus, obrigado demais pela presença, viu, cara? A gente poderia ficar trocando mais ideia de Portugal muito, então vai ficar para a próxima oportunidade. Fica com o maior prazer, eu venho tranquilo, foi um prazer estar com você. A gente vai trocar essa ideia. Valeu você que acompanha o Super Studio Podcast, galera, deixa o seu like, se inscreva aí, a gente se vê no próximo episódio ou no próximo vídeo. Valeu! Valeu por você ter acompanhado o Super Studio Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, o estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte para a gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida para você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.